Esse podcast é um marco na comunicação do CENG-MS, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, com o apoio da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. No centro dessa entrevista, hoje, o engenheiro civil Walter Almeida da Silva, ele é o diretor executivo da AGEMES, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos em Mato Grosso do Sul. Para participar dessa entrevista com o Walter, aqui ao meu lado da bancada, o Fábio Cruz, que é engenheiro e diretor do CENG, e o Diogo Rodrigues, engenheiro civil e presidente do Sindicato dos Engenheiros. Olá, Walter, é um prazer tê-lo conosco aqui nesse bate-papo, essa conversa de engenharia, hein? Boa tarde, Arthur Mário. É uma satisfação estar aqui hoje, né? Falando em nome da engenharia, Diogo, satisfação, obrigado, gratidão pelo convite. Fábio, obrigado, são parceiros, são profissionais aí de destaque no Estado. Então, assim, é de primordial importância discutirmos as engenharias, especificamente na minha situação que eu estou hoje como servidor público e vou falar um pouco da atuação da agência reguladora em relação às atividades da engenharia. Ô, Walter, nos últimos 3 ou 4 anos aí, a AGEMES, ela como instituição pública, ela deu um salto na relação com a sociedade, de um modo geral, na questão dos serviços, né? A regulação dos serviços públicos, com impacto não só com as instituições, mas também com as prefeituras, enfim, os agentes públicos em geral, né? Sim, a AGEMES, ela nos últimos 2 anos para 3 anos, ela teve uma inovação bastante importante. Inicialmente, houve uma troca de nome, um nome mais adequado. Nós éramos AGEPAM, né, e passou-se a designar como AGEMES, Agência Estadual de Regulação do Mato Grosso do Sul, um nome mais adequado. E com a vinda do nosso diretor-presidente Carlos Alberto de Assis, que é importante citar, que houve uma evolução muito grande, né? A agência deu um salto de qualidade bastante relevante e cumprindo efetivamente o seu papel como ente desenvolvimentista do Estado, que apoia o desenvolvimento do Estado em termos de prestação de serviços públicos. Bom, fica à vontade aí, Fábio Cruz, Diogo Rodrigues, Deixa eu aqui começar, com o Walter. Eu começar com a pergunta aqui com o Walter. Representando os engenheiros, né, que é uma das finalidades do podcast, o que é a AGEMES, Walter? E o que a AGEMES pode fazer, pode agregar para a engenharia e para os engenheiros no Estado? Eu vou contextualizar a AGEMES de um modo geral. A AGEMES é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, ou seja, ela regula todos aqueles serviços públicos sob concessão do Estado. Todos os serviços que o Estado encaminha para a iniciativa privada, automaticamente a AGEMES ela é a agência reguladora. A agência é administrada por uma diretoria executiva, né, composta hoje pelo diretor-presidente Carlos Alberto de Assis. Nós temos o diretor de transporte, o Matias Gonzalez, né? Temos a diretora de saneamento, a Yara Marchioretto, a diretora de inovação, Rejane Monteiro, e tenho eu, né, como engenheiro e diretor de gás e energia. Então, assim, basicamente, nós estamos incluídos em praticamente todos os serviços essenciais, né, e serviços importantes no âmbito do desenvolvimento do Estado, como energia, gás, saneamento, resíduos sólidos, transporte intermunicipal de passageiros, rodovias, ou seja, nós estamos aí presentes basicamente em praticamente todo o PIB do Estado existe a presença da AGEMES. Como que a agência, o impacto da agência no desenvolvimento do Estado? O que você acha dessa mediação? A agência ela tem o princípio de fiscalizar o serviço público, ou seja, fiscalizar a qualidade, fiscalizar a segurança, fiscalizar o atendimento ao usuário e fiscalizar, inclusive, reajustes. Os reajustes tarifários, ou seja, aprovar os reajustes tarifários que, obviamente, vão remunerar o prestador de serviço. Okay? Essa política com um grande avanço na questão de há poucos dias o governador anunciando aí a Infovia Digital, mais de 7.000 quilômetros de ligações
para os órgãos públicos e com impactos também na sociedade em geral, enfim. A Gemes também teve uma participação direta ou indireta na questão digital? Sim, a Gemes está sempre presente, mesmo que de forma indireta, nesse caso, na Infovias. Infovias é um projeto do governo do estado para fazer uma integração numa tecnologia mais avançada da comunicação entre os órgãos públicos, né, dentro do estado. Vai trazer grandes inovações, velocidades de processamentos, vão trazer melhorias, né, no atendimento da população de um modo geral, porque você vai estar conectado em um tipo de conexão muito mais segura e muito mais estável. Uma pergunta sim. O que a Gemes hoje, em que área? Elétrica, mecânica, civil, em que área ela fiscaliza? E puxando para o lado dos profissionais, eu como dono de empresa, falei, cara, o que a Gemes pode... O que eu posso procurar a Gemes? O que a Gemes pode ajudar ou contribuir como nós, como profissionais autônomos ou dono de empresa? A agência hoje ela tem um quadro técnico de engenheiros bastante amplo, né? Bastante amplo e qualificado. Isso é importante ressaltar. Por quê? Porque todos os serviços eles demandam engenharia, né? Saneamento, transporte, rodovias, energia. E para fiscalizar isso, principalmente a parte de infraestrutura, são necessários profissionais da área. Vou dar alguns exemplos. Nós temos engenheiros civis que fazem a fiscalização das rodovias, fiscalização de gás. Nós temos engenheiro mecânico que também faz fiscalização de gás, engenheiros eletricistas que fiscalizam os serviços de energia. Nós temos engenheiros ambientais no setor de saneamento, engenheiros sanitaristas no setor de saneamento. Ou seja, a engenharia ela está presente em praticamente todas as atividades de uma agência reguladora, especialmente da Gemes, que valoriza muito os profissionais das engenharias. E ela tem o poder de, além de regular esse serviço, ela tem o poder também, por exemplo, se algo não está de acordo com o que deveria, de multar, de notificar. Sim. Esse é um dos papéis da agência. A agência ela tem por objetivo resguardar a qualidade do serviço. E de que forma? Verificando se aquele serviço está sendo tecnicamente adequado. Caso não esteja tecnicamente adequado, sim, é passível de multas, né? Passível de notificação, auto de infração, e que devem ser aplicados por profissionais que entendem daquele serviço. Então, é um papel da agência justamente esse. Por meio de fiscalizações, identificar não conformidades em um determinado serviço e, assim, cumprir o seu papel como ente fiscalizador. Entendi. Vamos lá. Com base em quê? Vamos dizer que você falou do asfalto. Vamos dizer que tem um asfalto irregular. Qual que é a base que vocês usam para falar que o asfalto está em condições ou não? Parâmetro, Qual né? o parâmetro que vocês usam para falar que a empresa está atendendo com qualidade? Normalmente, uma concessão, você tem um contrato de concessão, onde estão estabelecidas as regras que aquele prestador de serviço, aquela concessionária, ela tem que seguir. E ela segue as regras do contrato de concessão e as normas aplicáveis àquele serviço. Então, a agência ela verifica as condições que foram estabelecidas naquele contrato de concessão, como, por exemplo, a ampliação das rodovias, tantos quilômetros de ampliação, né? No saneamento, ela tem que atender, universalizar, né, uma quantidade de usuários. E isso está definido tanto nos contratos de concessão e nos contratos de programa, como também nas normas aplicáveis. Obviamente que você vai fazer uma fiscalização de uma estação de tratamento, você vai utilizar as normas da ABNT afetas àquele serviço. Então, a participação do engenheiro é bastante intensa. Outra pergunta. Beleza. Foi detectado que tem uma não conformidade e não está atendendo. O que a Gemes faz? Ela pode paralisar, ela pode notificar... qual é o próximo passo? Beleza. O cara vocês comunicam o governo, vocês comunicam o CREA, qual que é a função, o segundo passo após, visto que foi detectada a não conformidade? Então, identificada não conformidades, você tem um processo, né, de fiscalização, né, onde você, determinando aquelas situações que estão irregulares, é determinado a concessionária que ela melhore isso ou que ela corrija, né?
pode-se chegar ao ponto de haver uma multa. Mas o objetivo principal é a correção da não conformidade. Então, existe um processo de acompanhamento. Muitas vezes você faz um plano de resultados, você adota para aquela situação, olha, vamos estabelecer um plano de melhorias, um plano de resultados, para realmente haver a melhoria daquele serviço, daquela situação que não está adequada. Não havendo isso, a forma que é utilizada, como na grande maioria dos órgãos de fiscalização, é multa. Então, assim, chegamos, sim, a vários casos de multa por inadequação de algo que não estava no contrato de concessão ou não estava obedecendo às normas. Um tipo de serviço que é atendido pelas empresas privadas e que, no passado, aqui no Mato Grosso do Sul, Walter, era alvo de muitas críticas, enfim, era justamente o setor de transporte, o transporte intermunicipal, as concessões de linhas, né? Nem sempre as empresas privadas davam atenção devida, né? A ligação de municípios, determinadas regiões, a região sul-fronteira, a região leste, região norte, não só na ligação de ônibus dentro do município com Campo Grande, a capital, mas entre os municípios, enfim. Foi um setor que a agência trabalhou bastante e tem discutido, né, através de seminários, enfim, popularizado muito esse debate aí, né, do transporte. Sim, o transporte é importante, né, na medida que ele permite um trânsito de pessoas no âmbito do Estado com mais garantia de segurança, com previsões de horários. Então, o ano passado foi aprovado a Lei do Transporte do Mato Grosso do Sul, né? Foi uma inovação extremamente relevante. Estadual. Lei Estadual do Transporte Intermunicipal de Passageiros. É um marco importante na regulação desse setor, desse modal de transporte, que trouxe inúmeras vantagens, benefícios e organizou essa logística do transporte. Porque o transporte intermunicipal não é algo trivial. Você precisa ter uma logística bem aplicada para você poder atender, cumprir os horários e também trazer qualidade nesse transporte. Uma engenharia. Uma engenharia, justamente. Exatamente, engenharia de tráfego. Você geograficamente, hein, Walter? Só para te auxiliar aí. Nós somos do tamanho da Alemanha. Exatamente. 79 municípios, nós somos um estado com 5 grandes fronteiras aí, né? Sim, Arthur. Exatamente. Então é importante você ter um sistema bem conceituado, né, com regras claras, né, e que atenda o consumidor. O objetivo principal de uma agência é garantir a qualidade do serviço público que é disponibilizado a um consumidor específico, a um consumidor, a um grupo de consumidores, a um município. Então, esse é o princípio da regulação. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual que é o principal desafio da agência que você acha hoje? O que a agência tem como objetivo? O que é a meta principal da agência? A meta principal da agência é ampliar a qualidade do serviço disponibilizado ao consumidor. De que forma? Uma atuação regulada, ou seja, uma atuação estabelecida em regulamentos adequados, como essa própria lei, como eu disse, normas adequadas e com a devida atenção às concessionárias, que é importante dizer que a agência reguladora, ela tem uma preocupação tanto com a concessão como com o usuário. Por quê? Porque não adianta você levar um serviço adequado para o usuário e acabar prejudicando os investimentos da concessão. É importante, nós temos que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a concessionária e o consumidor. Então, é esse equilíbrio que é o que busca, e com tudo isso, você ampliar os investimentos no Estado, você melhorar a infraestrutura do Estado. Então, são vários fatores que a agência pode contribuir, sim, e tem contribuído muito com o Estado. E, principalmente, a garantia jurídica. O investidor, ele vem para um determinado serviço, investir em saneamento, investir em rodovias, investir em gás, investir em rodovias, em ferrovias. Ele precisa ter uma garantia de que as regras serão claras. São grandes empresas. São grandes empresas, são investimentos robustos. E a regulação é um diferencial. O mercado regulado é um mercado que dá uma certa segurança jurídica ao investidor. Então, é importante que as agências tenham independência. A nossa agência hoje é uma agência independente, é uma agência que ela tem um quadro técnico bastante qualificado e ela tem independência de ação, como eu estava dizendo, de ação. Por quê? Para garantir isso que eu disse, esse equilíbrio
Não adianta você querer levar um serviço de qualidade para o consumidor se você não vai ter um operador adequado para fazer isso. Então, tem que ter esse equilíbrio. Show. Você tocou no assunto aí, saneamento, né? E nessa do saneamento, eu quero colocar na roda aqui uma questão de engenharia mundial, né? É pauta da ONU e quando nós utilizamos esse termo desenvolvimento sustentável, é bom até aprofundar na definição. Por exemplo, o turismo, através dos grandes navios aí nos mares, as grandes companhias que exploram esse segmento no mundo estão com problemas junto à ONU e em cada bandeira, em cada nação, porque, na verdade, as questões relativas a saneamento não são obedecidas pela navegação, a grande navegação, né? Os mares estão sendo poluídos aí. Imagine o volume, né, de resíduos colocados nos oceanos pelos grandes cruzeiros. E ainda não se chegou a uma solução, ou seja, só nesse exemplo de resíduos. Aí quando você fala das questões do saneamento, que está na agenda do governo, do Estado, tudo aquilo que vocês fiscalizam, propõem, enfim, abre o diálogo aí com a participação de empresas privadas. Gostaria que você comentasse um pouquinho essa questão do saneamento e tratamento dos resíduos aí no Estado. A primeira coisa, é importante salientar que nós costumamos chamar, né, nossos resíduos de lixo, né? Não é lixo, isso é dinheiro, né? É dinheiro que está sendo mal administrado e mal aproveitado. Mal aplicado, né? Então, o que precisa? Precisa você ter processos, né, que possa resgatar todo esse recurso que está dentro daquele resíduo, né, e trazer isso comercialmente, ou seja, você vai buscar investidores que têm interesse, que o investidor ele vai buscar algo que lhe dê rentabilidade. Então, assim, é importante que o governo do Estado, o governo federal tenham políticas públicas voltadas justamente para isso, para buscar o tratamento desse resíduo, né, transformando isso em recurso, trazendo benefícios para a sociedade, benefícios ambientais relevantes e tentando equalizar isso. É um problema mundial, nós todos sabemos que é um problema mundial, mas existem tecnologias, existem processos de engenharia específicos para fazer esses tratamentos, né? Hoje, os processos se desenvolveram bastante, né? E, mais uma vez, como eu disse, processos de engenharia são processos que usam a tecnologia, usam processos químicos, processos físicos para beneficiar esse lixo, que é recurso, e transformar ele em benefício social, benefício econômico e benefícios ambientais. Tem algum projeto de recuperação de lixo de âmbito estadual hoje? Os projetos de recuperação de lixo e tratamento de resíduos sólidos, nós chamamos, isso são objetos dos municípios, né? Okay. O Estado apoia, né, os municípios, a agência ela tem já contratos com vários municípios para dar apoio técnico, apoio regulatório para esses municípios, para a implantação de aterros sanitários adequados e tratamento adequado e também tratamento e logística desse resíduo, né, para poder justamente preservar, manter a integridade ambiental e trazer recursos para o investidor que eventualmente vai participar dessa parceria com o município. O método de consórcios intermunicipais está se fortalecendo com empresas nesse sentido. Exatamente, que às vezes um pequeno município ele gera um volume de resíduo que não viabiliza, né, a logística, nem a quantidade, o investimento. Então, são estabelecidos consórcios, né, consórcios públicos, né, para poder, porque o modelo de consórcio público, você tem entes da federação que faz esses consórcios, ele tem uma série de benefícios e que você pode utilizar recursos, você facilita você receber recursos e poder implantar um local, né, um aterro sanitário compartilhado por vários municípios. É importante. Nós temos um problema que o Arthur citou anteriormente, o tamanho do nosso estado, às vezes ele atrapalha um pouco isso, porque as distâncias dos municípios são grandes. Porque a logística é complicada, porque eu sou de Três Lagoas, né? Então, você atravessa o rio ali e você nota que
cada 20 quilômetros no estado de São Paulo, você já está num município diferente. Então, quando você quer juntar 10, 15 municípios, fica viável Fácil. e fácil, todo mundo é um ganha-ganha. Aqui, você vê, daqui a Três Lagoas, por exemplo, temos 330 quilômetros. Nós temos Rio Pardo, Água Clara e Três Lagoas. Né? Quer dizer, são distâncias de mais de 100 quilômetros. A média de 100. Né? A média. Então, Sim. isso... Né? Diogo, você levantou um ponto bastante relevante, até em termos de regulação. Porque cada regulação ela tem que ser adequada àquela região. No estado do Mato Grosso do Sul não é diferente. Vou dar um exemplo do setor de gás canalizado. Né? O governo do estado tem incentivado muito o uso de gás canalizado, fontes alternativas, mas as distâncias... né? Muitas vezes dificulta isso, Viabiliza, porque os investimentos são muito robustos para você fazer um gasoduto, por exemplo, para levar gás daqui para Dourados. O investimento é imenso. Então, o que está sendo buscado? Fontes alternativas, por meio de gás biometano, por exemplo, na região de Dourados, que possa, pela proximidade, você pode, através de um processo de redes locais, que nós chamamos, disponibilizar esse gás. Então, assim, a regulação ela tem que ser muito estudada. As usinas de álcool. As usinas, né? é um processo em que você pega o biogás, né, purifica, transforma ele em biometano, que o biometano é similar ao gás natural. Inclusive, eles são intercambiáveis. Você pode transportar biometano juntamente com gás natural, que eles têm especificações bastante semelhantes. Então, assim, essa questão de distância é fundamental. Até dentro do transporte, a mesma coisa. Você ter, para você, as distâncias são muito grandes, né? Então, você viabilizar o transporte, a tarifa, o veículo tem que percorrer uma distância muito grande e muitas vezes com uma capacidade reduzida. Então, assim, tem que equalizar tudo isso. Mato Grosso é um desafio, mas é um belo desafio. É um estado exemplo, é um estado que em breve vai ser um estado modelo em vários serviços. Olha, eu sinceramente, sou corporativista com a questão da engenharia e também sou mato-grossense mesmo, entendeu? Então, eu acho que o estado está passando por um momento assim que fazia anos. Eu sou nascido e criado aqui no estado, conheço todo o estado e não desmerecendo os outros governos, mas eu acho que esse governo ele tem o nosso estado está uma potência. Eu acredito que a gente vai dar um salto em todos os sentidos. Eu estou acreditando muito nisso. Por isso, inclusive, o convite para a gente colocar a categoria dos engenheiros, porque a engenharia, Arthur, ela está no cotidiano das pessoas. As pessoas não notam. O Fábio é engenheiro eletricista. Você olha dentro desse estúdio aqui, a eletricidade é latente aqui. No dia a dia das pessoas, a engenharia está ali. As pessoas é tão simples que já não notam mais isso. Banaliza, né? Não, justamente, só contextualizando aí a fala do Diogo e trazendo o Fábio para a discussão como engenheiro eletricista, uma das atuações que nós temos atuado aí bastante intenso é com relação ao sistema de geração distribuída, que é busca de fontes alternativas para a geração de energia, né? E tudo isso acaba, de alguma forma, refletindo na agência, à medida que a agência também tem algumas responsabilidades delegadas pela ANEEL para fiscalização do setor elétrico. Então, assim, nós estamos tendo um boom de investimento bastante amplo de empresas que estão vindo para cá, para o Mato Grosso do Sul. Ela tem uma insolação bastante adequada, ela tem um relevo plano que facilita a implantação das usinas. O custo da terra para você implantar essas grandes usinas é adequado em comparação com outros estados. Então, assim, nós também seremos um celeiro de geração de energia renovável. Nós já temos um parque de geração bastante adequado. Por exemplo, nós temos energia por meio de bagaço de cana, né? Nós temos energia por meio de gás natural, com duas termoelétricas bastante relevantes, uma em Campo Grande e uma em Três Lagoas. Nós temos o biometano aí, que está chegando com força, né? E esses incentivos que o Estado traz é justamente para isso. Não é abdicar de uma receita com incentivo, é você permitir que o empresário possa investir em todo tipo de serviço, ter um retorno e trazer o quê? Benefícios para a sociedade, para o consumidor, que é o final no final do dia, como diz hoje em dia, né? No final do dia. Olha, é interessante nós pontuarmos aí
no papel da Agemes, nessa transição de AGEPAN para Agemes aí nos últimos 3 anos, o impacto que foi nesta gestão, né? Toda a diretoria, o Carlos Alberto de Assis aí à frente, como diretor-presidente da agência reguladora, porque, na verdade, o foco em torno da qualidade do serviço prestado pelas concessionárias para beneficiar o cidadão, o usuário lá na ponta, e, por outro lado, também no cotidiano, no dia a dia, aqui na capital, né, acompanhando as decisões na esfera pública e também as entidades setoriais que representam categorias, segmentos produtivos, enfim. A Agemes, ela adotou essa postura que na gestão, podemos dizer assim, uma ação proativa. Mais né? intensa, né? Ela bem, de forma muito intensa. Isso está visível, porque chegou propondo, agindo e levando soluções, indo até os setores que necessitavam dessa regulação. E encontrando, né, problemas através das fiscalizações, buscando também soluções. Não é só emitir multas, enfim. Muitas reuniões, muitas conversas para fazer com que a atuação como agência reguladora dê retorno ao cidadão. Isso acho que é o ponto fundamental aí nesse novo momento da agência, né? Perfeito, perfeito, Arthur. É exatamente isso. Porque hoje em dia o mundo está evoluindo muito rápido. Então, você tem que acompanhar evolução de tecnologia, de comunicação, de exigências. A população hoje ela tem muito mais conhecimento. Ela, em um smartphone, ela sabe tudo que está acontecendo no país, no mundo. Né? Então, assim, estão se tornando cada vez mais exigente. A população está muito exigente. Né? Não adianta você levar algo que não satisfaça, ela vai reclamar, ela tem vários canais, em redes sociais. Então, assim, a agência ela tem que acompanhar. E a Agemes, ela está acompanhando. Está acompanhando isso. Foi uma evolução exponencial, vou falar como engenheiro, exponencial, ou seja, uma evolução muito rápida e buscando justamente isso, como eu sempre falo, o foco no consumidor. Você trazer resultados para o Estado, de um modo geral, por meio da incentivo aos investimentos e também qualidade aos consumidores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou da ANEEL. Onde que entra a Agemes e os órgãos federais? Vou dar um exemplo tanto da ANEEL com a Agemes, uma é federal, outra é estadual. A NTT também? O NTT, eu ia chegar nesse ponto. Quando nós beleza, a CCR Vias trabalha no âmbito das BRs federais. A Agemes tem essa função, ou conversa junto com o órgão federal, como é que funciona, tanto na parte de eletricidade da ANEEL, quanto na NTT? Olha, eu vou começar pelo final, vou falar sobre as rodovias. Hoje nós já temos rodovias estaduais concedidas para a concessionária UEI 306, na região lá Passei por lá. Isso, na região do Paranaíba, Cacilândia, Costa Rica. Chapadão, assim, do Sul. Chapadão do Sul, tivemos agora recentemente. É a primeira que tem. É a primeira, agora já estamos com a segunda concessão, já está em andamento. Então, assim, em termos de rodovias, a agência atua porque é uma rodovia estadual. Né? Então é importante. Só um adendo ali. Quando você sai da concessão, parece que você entra numa pista que teve uma guerra. Exatamente. Parece que está no outro mundo. E com relação a esse interrelacionamento com as agências federais, isso é notável e isso é não só uma obrigação, como uma necessidade. Por quê? Vou dar alguns exemplos. A NTT, que regula o transporte interestadual, ok? Nós temos a agência que regula o transporte intermunicipal. Sim. Então, a pessoa pega um veículo lá em Presidente Prudente, e vai até Dourados. Em algum momento, ele vai estar... vão ter passageiros que vão sair de Bataguaçu a Dourado. Ele vai virar intermunicipal em algum momento. Então, é importante. A agência tem esse relacionamento muito próximo da NTT, né? Tem alguns convênios de cooperação, inclusive de fiscalização. Por outro lado, setor de energia. O serviço de energia, todos nós sabemos que é uma concessão federal e cabe à ANEEL a regulação. Mas a lei da ANEEL permite descentralizar para os estados alguma dessas funções. Então, a Agemes, ela recebe essas funções e ela atua com bastante intensidade no setor elétrico, né, cumprindo... Tipo o que, Walter? Assim... Fiscalizando qualidade de serviço, indicadores,
fiscalizando atendimento aos consumidores, fiscalizando as usinas de geração, a integridade das usinas de geração do Estado, aquelas usinas de PCHs, usinas termoelétricas, várias usinas, a agência atua em compartilhamento com a ANEEL. E nós temos, sim, nós temos possibilidades, inclusive, de ampliarmos, né, com a ampliação desse convênio da ANEEL. Mas atuamos intensamente, já cumprimos nosso papel desde o início da agência, que nós atuamos também no setor elétrico por meio de convênio de cooperação, que é um convênio já bastante no país inteiro, a atuação do setor elétrico é dessa forma, compartilhado com a agência federal e as agências estaduais. O grande foco da AGEMES aí fica claro nas ações, nas intenções da estrutura toda, os diretores, né? O comando da AGEMES nessa questão de cobrar qualidade e eficiência do serviço. E isso reflete internamente também nas outras instituições de governo, ou não, Walter? Sim, com toda certeza. O governo ele é um conjunto, né? Os órgãos que da estrutura do Estado trabalham em conjunto. Por exemplo, tem ações que nós vamos fazer no saneamento que é necessário algumas situações junto ao órgão ambiental, no órgão do meio ambiente, IMASU, como um exemplo. É importante, né? Na fiscalização das rodovias, nós temos integração com a Secretaria de Infraestrutura, de alguma forma. Então, é importante essa integração. Hoje nós temos tanto a MS Gás como a Sanesul, que é uma empresa que pertence ao Estado. Então, nós temos essa integração. É bastante próxima. Nós somos uma agência de Estado, né? Então, mas nós precisamos responder isso. Então, nós respondemos ao governo, mas nós somos de Estado. E nessa relação, é importante que haja a cooperação entre os órgãos justamente para desenvolver, porque não depende só da agência. Existem situações que dependem do poder concedente, que é o Estado. O Estado é o poder concedente. Em algum momento, precisa participação do Estado. E muitas vezes, algum órgão ligado ao Estado precisa estar para poder viabilizar alguma situação, alguma atividade que a agência precisa exercer. Então, é compartilhado, é feito um compartilhamento de obrigações dentro do governo. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse momento aí, porque é uma demanda que já está com 10 anos de atraso, né? Que é a fábrica de Três Lagoas da Petrobras. Na época, o Rudel, que também é um engenheiro aí das antigas, aí, o Rudel Trindade. Meu professor, não vou falar, senão então não dá para falar mal velho, dele né? aqui. Ele vai estar vendo, né? Ele vai estar vendo. O Rudel, nós tivemos, quando ele estava lá à frente da MS Gás, ele falou que na hora que os russos iam fechar o contrato lá com a fábrica de Três Lagoas, o impeditivo, eles foram à Bolívia para assinar e a Bolívia tem problemas dessa parte jurídica, sabe? Essa Não tem a segurança jurídica. E exatamente. aí eles não fecharam o contrato. Aí o Rudel comentou com a gente numa reunião, há uns 3, 4 anos atrás, que ele falou, olha, nós estamos resolvendo isso porque o gás ele vem da Bolívia, pelo gasoduto, e nós estamos fazendo um sistema que o gás de Santos pode voltar também. Então, se interromper esse sistema de abastecimento via Bolívia, seria abastecer... Eu ouvi falar que está para os dois sentidos, né? E ontem eu tive notícia que o governo está sacramentando essa questão de um consórcio de empresas, inclusive nacional, né? Um consórcio nacional, parece que vai assumir a fábrica de Três Lagoas. Eu não ia entrar em tantos detalhes assim, mas é importante que eu sou entusiasta dessa unidade de fertilizantes. Eu sou entusiasta. Eu também. O Estado, hoje, o Estado tem muito a ganhar. Agronegócio. O agronegócio, de forma direta, de forma indireta. Por quê? Porque é um empreendimento que tem assim, a potencialidade de gerar inúmeros empregos, de aumentar muito a arrecadação de ICMS, obviamente que a gente tem que pensar também na arrecadação. Ela tem a possibilidade de um produto muito próximo do consumo. Tirar a independência de importação. Nitrogenados, né? É basicamente o fertilizante que é utilizado aí no agronegócio.
né? Então, nós temos já uma planta bem adiantada, né? Já temos já bastante adiantada, ela está suspensa. Obviamente que você vai ter que fazer um levantamento, mas assim, é questão de tempo disso acontecer. Os investidores, todos têm interesse, como o Fábio disse, precisa ter uma garantia jurídica, segurança jurídica para investimentos muito robustos. E não depende só do Estado. O Estado fez a parte dele, o Estado deu os incentivos, o município também, Três Lagoas, deu os incentivos. O empreendimento ele está viabilizado. O que precisa agora? O produto principal para a geração desse fertilizante é o gás. Energia, Gás é o insumo principal da geração de um fertilizante nitrogenado. Né? A ureia. O gás, você faz a quebra, você retira o hidrogênio dele, né? Aquelas coisas que engenheiros químicos que entendem, eu sou engenheiro civil, não deixar entendo para muito disso, não sou da área. Entrar em detalhe. E aí você retira a ureia, justamente, que vai dar origem aos fertilizantes de um modo geral. Então, assim, o que precisa? Precisa políticas públicas do Estado e do governo por meio de incentivos ou de alguma forma permitir que a Bolívia também, né, invista lá na produção, na melhoria da sua infraestrutura para disponibilizar um volume maior de gás. E essa questão de inversão de fluxo é uma realidade. É uma realidade. É uma forma técnica um pouco complexa, mas ela foi prevista em projeto. Então, se foi prevista em projeto, de alguma forma isso pode ser viabilizado em algum momento. Olha, o Walter Almeida da Silva, como diretor executivo da GEMES, olha, fez um balanço muito legal. Fica à vontade diretor ainda. Técnico, Diretor técnico. É porque às vezes confunde que é diretoria executiva, né? Que ela tem o diretor-presidente e os diretores técnicos. Então, assim, só para... bacana. Acho que passou na sabatina. Passou. Olha, nessa conversa bem bacana, conversa de engenharia, puxa vida, muito bom. O Walter também, nesse espírito de participação, a categoria de engenheiros escolheu ele para estar à frente da Mútua, essa caixa de assistência dos engenheiros do CREA. E a segunda parte desse podcast nós vamos conversar, né? Diogo Rodrigues e o Fábio Cruz aqui ao meu lado, trocar algumas ideias também com o Walter das ações aí da Mútua. Muito importante esse outro desafio aí, Walter. Pai, estava falando de coisa boa, agora melhorou mais ainda. É um grande desafio. Eu já comprei 3 carros pela Mútua. Olha só, hein? Que bacana. Que bom, Walter. Então, assim, enquanto profissional, né, atuante, que eu sempre fui, né, já trabalhei em vários órgãos, vim da iniciativa privada, estou no setor público há 20 anos, mas ainda tem um viés privado, não tem jeito, a gente traz essa maneira de trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, sente a necessidade de contribuir de alguma forma com os profissionais, de alguma forma. Estive conselheiro do CREA por vários anos, alguns mandatos, cheguei até a ser vice-presidente, acho que 2 gestões. Então, assim, o que? É um cargo honorífico. É um cargo honorífico que você vai estar lá contribuindo. Né? Recentemente não, já estou no 2º mandato à frente da Mútua, que a Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais. Já eu explico a respeito um pouco mais da Mútua. Então, assim, isso é importante. Por quê? Porque a gente contribuímos com a melhoria da nossa profissão. Hoje, eu vivo da minha profissão. Então, é importante contribuir. Por quê? Porque, havendo crescimento e valorização das engenharias, de um modo geral, eu também saio fortalecido. Hoje mesmo, eu estou aqui porque a engenharia está valorizada. Né? Estou falando aqui justamente por isso. Então, eu fui para o sistema Confea CREA Mútua, contribuí. Hoje eu contribuo estando na Mútua. O que é a Mútua? A Mútua é um dos elementos do sistema Confea CREA Mútua. Né? O Confea é o órgão legislador que criam as leis, que julgam em última instância os processos oriundos do CREA. O CREA é o órgão que fiscaliza o exercício profissional, ele fiscaliza a integridade das engenharias enquanto profissionais habilitados para exercer aquela função. Então, ele se preocupa em que a sociedade garanta que a sociedade receba um serviço que por trás disso tenha um profissional habilitado que possa resguardar sobre a qualidade e a segurança desse serviço. A Mútua, por sua vez, é um órgão que foi criado para acolhimento dos profissionais. Ela foi criada pela Lei 6496 de 77 e o legislador foi muito feliz quando ele previu, além da criação da RT, que é o princípio dessa lei, a possibilidade de criação de uma entidade de assistência aos profissionais,
Porque o profissional engenheiro, ele é muito assim focado naquilo que ele faz e muitas vezes acaba esquecendo as questões sociais, de saúde, as questões financeiras. Então, a Mútua veio para isso, para acolher esses profissionais. A Mútua é uma entidade nacional, ela tem uma sede em Brasília e tem as diretorias regionais. Então, ela, através de benefícios, plano de saúde, através de apoio a eventos. Esse aqui é um exemplo, um evento que vai divulgar as engenharias, vai qualificar as engenharias, vai abrir mais oportunidades. Então, o empresário ele vai se sentir seguro em contratar um profissional da engenharia, que ele sabe que vai dar um retorno para ele mais adiante. Então, a Mútua também participa nesse apoio. Apoia aquisição de equipamentos, né, equipamentos para você desenvolver o seu trabalho, apoia de forma social também. Muitas vezes você tem um profissional que, por algum motivo, ele fica inabilitado, ele fica inadequadamente ativo para realizar uma atividade. Inválido. Hoje o mundo, você sabe, o mundo hoje ele tem várias enfermidades, inclusive psicológicas, que muitas vezes encerra a carreira de um profissional. E a Mútua também tem uma linha que pode ajudar a esses profissionais. Então, é a caixa de assistência, é a mãezona aí do sistema. Vamos lá. Olha, é bem interessante a questão da Mútua e esse podcast é uma oportunidade para os engenheiros, cara, os profissionais, mas também a grande parte da sociedade com essa oportunidade nas conversas de engenharia compreender um pouco melhor. Eu fico aqui um pouco na dúvida, e se o Walter puder comentar um pouco, porque, olha, a entidade é nacional, então imagine, em termos de fundo, naquela pequena contribuição de cada engenheiro a nível nacional, o caixa, né, o suporte financeiro que a Mútua ela deve ter. Talvez uma semelhança, né, de recursos de fundo de pensão, claro que são muito maiores, fundo de pensão, enfim, associativismo, entidades. Mas em se tratando de uma gestão de recursos, né, de uma categoria a nível nacional, eu imagino que a Mútua ela consegue, pelo volume, ter uma representatividade nesse mundo de mercados em que o dinheiro a médio e longo prazo, como é o dinheiro dos fundos de pensão, há uma rentabilidade muito grande para as categorias, né? Sim, com toda certeza. Toda certeza. A Mútua é o seguinte, a Mútua ela é independente, mesmo que ela tenha uma gestão nacional, que é uma diretoria executiva nacional, os recursos do Mato Grosso do Sul, que foram oriundos e pagos pelos profissionais do Mato Grosso do Sul, eles são utilizados integralmente aqui. Aqui no Mato São independentes. São independentes. Regionalmente. A questão administrativa e estrutural, você precisa ter uma diretoria executiva para organizar todos esses estados, mas os recursos são locais. Então, é importante isso. Isso nos leva a uma grande responsabilidade como gestor de um recurso público. E esse recurso vem da RT? Vem da RT, né? Vem das aplicações, vem várias formas, né? Várias formas. Então, assim, é um recurso público. Então, nós temos que ter todo o cuidado, né, ao tratar o bem público. Por quê? Ela não é uma entidade pública, mas ela trabalha com recurso público. Ela trabalha com recurso público. Então, isso já é pacificado, inclusive, no TCU, que é um recurso público. A gente tem que seguir todas as regras, né, e procurar beneficiar a maior quantidade possível de profissionais. Ela não é um banco. Isso é importante dizer que a Mútua não é um banco. A Mútua é uma entidade assistencial. Nós fazemos de tudo para atender o profissional. Muitas vezes um profissional busca um benefício. Às vezes na hora ele não tem uma comprovação de renda. Ele diz, eu não tenho um olerite, eu não tenho uma... Mas peraí, você vive do quê? Eu vivo disso. Nós procuramos auxiliá-lo, né, inclusive, na busca dele poder ser atendido. Hoje, praticamente 100% dos pedidos são atendidos. Obviamente, nós temos uma restrição orçamentária. Como eu disse, nesse princípio de recurso público, nós temos que trabalhar com orçamento. Então, nós temos, às vezes, algumas restrições orçamentárias que não deixa de atender. Atende, mas talvez com um valor um pouco inferior ao que o profissional necessita. Mas não deixamos de atender a grande maioria. Eu lembro que eu, particularmente, na pandemia, a Mútua fez um trabalho bastante importante, onde eu fui beneficiado também. Eu queria que você explicasse o trabalho que a Mútua fez na pandemia. Na realidade, acabou sendo um trabalho social, né?
Olha, Fábio, foi um trabalho social, mas muito gratificante, porque nós temos um plano de saúde. A Mútua tem um plano de saúde moderno, um plano de saúde da Unimed. Eu falo Unimed porque é o agente, ninguém está fazendo propaganda, mas é um plano de qualidade. Então, assim, é um plano que sofreu realmente na época da pandemia, porque foi muito demandado, demandado. Muito, né? Nós tivemos que fazer uma gestão muito assim, junto com a Unimed, uma gestão para manter o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato, né? Porque o plano de saúde não foi só o da Mútua. Todos os planos de saúde do Brasil tiveram problema com a pandemia. Impactados, todos eles. Impactados, todos eles, né? Então, assim, passada a pandemia, nós levamos aí, agora que nós estamos conseguindo equalizar. Por quê? Porque você tem a sinistralidade, que tem que ser, na hora do reajuste, a operadora ela vai olhar a sinistralidade. Se for muito alto, ela joga, ó, eu preciso ser reembolsado. Nós fizemos negociações com a Unimed para poder manter, para esse impacto ser gradativamente, né? Então, assim, o plano de saúde é uma das ações. Nós temos, todo associado à Mútua, automaticamente ele tem um seguro de vida, né? Então, assim, obviamente que não era do nosso interesse utilizar, mas muitas famílias hoje estão um pouco confortadas com a perda de um profissional, de um engenheiro, graças a esse Nós esse perdemos seguro. vários engenheiros. Vários. Então, assim, nós tivemos uma utilização muito grande desse produto nosso, que é um produto automático. Você associou, você já possui, já tem o benefício, já tem esse seguro. Que obviamente, ninguém pensa utilizar, mas com essa pandemia que trouxe aí uma realidade diferente no mundo inteiro, né? Isso acabou sendo uma necessidade. No último congresso que a gente estava junto lá, eu conversei com o Walter sobre isso, que uma demanda grande, o engenheiro, o estudante de engenharia, ele está saindo da faculdade e ele está saindo sem estrutura financeira, ele vai iniciar um trabalho. Aí eu falei com o Walter, quando você fica sócio, associa-se à Mútua, você tem um período de carência, porque é bem barato se tornar sócio da Mútua, é muito barato. E aí você tem um ano para você poder, por exemplo, pleitear um benefício e tal. E eu falei para o Walter, olha, será que não daria para a gente colocar o estudante de engenharia no 9º semestre, se associar como tem o CREA Júnior? O benefício começa 12 meses depois do associado. O benefício reembolsável, os demais... Reembolsável, isso. Aí ele falou, olha, isso é uma questão federal, né? Uma questão da lei, nacional, lei, 6496, impede isso, mas a gente está trabalhando para ver se faz com um semestre, né? Entendi. Cai para um... Se formou, 6 meses depois, já começa a ter os benefícios. Até porque Como ficou isso? O próprio nome da Mútua é Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Então, tem que ter o CREA. A lei, o entendimento, até que já foi levado isso adiante em várias discussões nacionais, do CONFEA, dos conselheiros federais. O aluno não é profissional? Que o aluno ainda não é profissional, diferentemente da OAB, onde existe a previsão legal de que o estagiário, né? Então, isso está sendo uma demanda do CONFEA. É muito bom, Diogo, você trazer esse tema. É um tema que é do nosso interesse, porque essa semana mesmo eu fui lá na UCDB participar da abertura de um evento da engenharia mecânica, o Guilherme e o Marco Aurélio da MEMEC, né? Eles fizeram esse evento, e você vê a quantidade de alunos. Então, você fala sobre a Mútua, cria aquela expectativa, né? Mas é importante, assim, mesmo assim, trazermos esse pessoal, trazermos esse profissional aqui. Um ano, para eles, um ano é muita coisa, mas para nós que já estamos, né? O ano passa muito rápido, né? Então, assim, para eles é uma eternidade, né? Não, mas é importante, né? Sacanagem, né? Eu estou falando por mim, desculpa. Vocês acertou aqui uns 3 aqui. Vamos lá, uma pergunta. Pois não. Vou fazer uma reforma na minha casa. E eu posso pegar o benefício da Mútua? Sim, você como associado da Mútua, você pode pegar, você dá entrada no benefício, né? Vê a sua necessidade, né? Estima o valor, dá entrada no benefício, você recebe o valor em dinheiro, né? Por quê? Porque é a caixa de assistência. Nós temos que confiar, se a gente não confiar no nosso profissional, né, que está lá conosco, pega a garantia. A garantia é o profissional que está conosco. É o nome dele. É o nome dele, a garantia. Aí assim que você conclui, obviamente você tem que apresentar os comprovantes da realização. Então, assim, a situação
nós praticamente não temos nenhum problema com isso. Então, esse histórico garantiu de ter essa flexibilidade, essa modernidade da mútua, foi muito em função da credibilidade que os profissionais da engenharia têm. Taxação e prazo, como é que é, Walter? Prazo, você tem prazo até de 6 a 60 meses, dependendo do tipo de produto, dependendo da necessidade, né? Obviamente que 60 meses é um prazo longo, ok, mas você vai ter em algum momento algum profissional que vai querer utilizar aquele prazo. Sim. Juro de poupança, um pouco mais? Não, os juros é menor que poupança. Puxa vida. Não, realmente é um bom negócio. Por quê? É um bom negócio. Porque nós trabalhamos com o nosso recurso, né? E para que esse recurso esteja com os profissionais, não tem intenção de lucro. Não visa lucro. Fica lá girando. Você vai pagar só o administrativo, o que para a administração de tudo isso. Então, a Caixa, o nome já diz, é Caixa de Assistência dos Profissionais. A mútua não é minha, não é do Diogo, é de todos os profissionais. Então, assim, muitas vezes a gente fala, mas como é que vocês conseguem? Muitas vezes os bancos, como é que vocês conseguem? Porque nós não somos banco, nós não temos autorização do Banco Central. Isso aqui é uma caixa de assistência. E a ideia é levar para a maior quantidade possível de associados. Muitas vezes o associado pede um valor que está fora do nosso orçamento. Por quê? A ideia é você levar o benefício a quantidade máxima de profissionais. Se você, de repente, pega um recurso, sei lá, 100, 200, 300 mil aplica em um profissional, só quantos que em algum momento não vão precisar? E o nosso orçamento é anual. Se você for fazer isso, chega em março, abril, você já não tem mais recurso. E a gente sabe que problemas e necessidades surgem o ano todo. Então, pode ser que em outubro chega um profissional lá precisando por uma questão de doença, uma questão de um acidente, alguma coisa. Olha, eu estou precisando. Puxa vida, o recurso se esgotou. Então, é uma gestão administrativa e financeira, tem que ser assim, extremamente cautelosa, extremamente delicada e com bastante dedicação. E o estatuto, aí eu fico imaginando, o estatuto deve prever percentuais, né, como um fundo, né, digamos assim, mínimos, né, para a sustentação dos objetivos, né? Ou seja, a cada exercício, nesse balancete, vocês fazem comparações a cada exercício, esse acúmulo, e até onde, em determinado momento, vocês precisam fechar o cofre. Em determinados momentos, existem possibilidades maiores, enfim, né? O controle, principalmente o controle econômico financeiro da mútua, ele é muito rígido. Até porque, como eu disse, nós trabalhamos com recurso público e são os CPFs dos diretores que estão ali, né? Então é muito rígido, existem sistemas, existe equipe, tanto aqui como a nível nacional, que cuida disso. Então tudo é muito bem regulamentado. As coisas são muito bem regulamentadas, então nos dá uma segurança enquanto que eu estou ali temporariamente, eu estou contribuindo, eu estou colocando o meu nome em evidência ali, que eu posso receber bônus, mas posso receber ônus em algum momento. Então, assim, é importante. Eu sou servidor do Estado, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma história a zelar. Então, assim, é importante dizer isso, que se eu estou ali, é porque eu acredito naquele órgão e não coloco assim, não colocaria o meu nome em algo que eu não acreditasse e que me trouxesse retorno. Muitos perguntam, mas o que a mútua traz para você? O que o sistema CREA e Confeia traz para você? Traz retorno social, credibilidade, satisfação humana, profissional, né? Em termos profissionais também, melhora a gestão. Você começa a relacionamento, você começa a aprender a conversar, a discutir, a debater, gestão. E o que eu faço com isso? Eu levo para a minha atividade. Aprimoro, né? É uma escola de aprimoramento, principalmente de gestão. Eu estou há 5 anos na mútua. Eu aprendi muito sobre gestão. Então, a mútua me deu credibilidade, me deu visibilidade, sim, mas eu aprendi muito. Aprendi muito também em termos de gestão. E aplico hoje na minha profissão, na minha atividade na agência reguladora. Tem um amigo da mesa aí que está querendo ir para a mútua. Está querendo e nós estamos torcendo bastante. Olha, eu acho que está sabatinado. Está sabatinado, tanto na Gêmeos quanto na mútua. Está aprovado. Né? Eu falo. Olha, é muito bacana essa conversa de engenharia. E nessa edição de hoje do podcast, mais um marco de comunicação muito positivo do CENGMS, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, com o Walter, diretor
técnico da GEMES e diretor-geral da Mútua, essa caixa de assistência dos profissionais da engenharia do CREA. Muito bacana mesmo, trazendo suas opiniões, enfim, debatendo, discutindo conosco aqui os vários aspectos das duas instituições. Ô, Walter, muito obrigado por sua participação conosco. Quero agradecer também ao Fábio Cruz e o Diogo Rodrigues, os dois, né, da diretoria do Sindicato dos Engenheiros, hein? Até a próxima aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós não fazemos parte desse trio aí da Confia, CREA, Mútua, mas o sindicato, o SENGE, ele também, a função e o conceito do sindicato é proteger o profissional do sistema. Valorizar a valorização. E nós estamos aqui para isso, dar luz à engenharia e ao profissional da engenharia. Bacana, então. Abraço, Fábio Cruz. Em nome do SENGE, em nome da Mútua, agradecer a participação do Walter, Arthur, e nós estamos numa série de podcast aí, esse é apenas um deles. Nesses dias de festa, de celebração, de comemoração dos 46 anos do Mato Grosso do Sul, neste mês de outubro, muito bom, Walter, você conosco aí. Obrigado, Arthur. Eu queria agradecer a você, né, pela condução desse bate-papo, né? Agradecer ao Diogo pelo convite, né? O SENGE é uma entidade bastante relevante aí no nosso sistema e o SENGE participa, assim, as entidades que formam o conselho, né? Ela é formada pelas entidades. Fábio, obrigado pelo apoio. Eu sou um entusiasta tanto da regulação de serviços públicos como engenheiro, como da atuação dentro da Mútua, dentro do sistema que é a Mútua. Então, assim, às vezes eu falo demais, às vezes eu toco no assunto, mas eu me empolgo, né? E é um assunto que é gostoso de se falar, né? E, assim, muito bom. Agradeço mais uma vez àqueles ouvintes também, né? Aquelas que estão nos assistindo, né? Eu tenho certeza que nós vamos poder, com esse bate-papo, contribuir aí e levar informações aí bastante relevantes a todos. Obrigado, hein?